Oi gente, tudo bem? Tô começando, esse é o primeiro vídeo do meu canal, que eu não sei nem se vai pra frente ou não, mas eu queria muito falar sobre esse assunto. Mas primeiramente quero me apresentar. Meu nome é Bia, tenho 28 anos, sou esposa do Eric e mãe do Mateu, de 1 ano e 4 meses. E eu vim falar sobre um assunto um pouco assim, pouco falado, mas que acontece muito, que é a pré-eclâmpsia. Eu vim contar sobre o meu caso de pré-eclâmpsia. Então, assim, eu tive uma gestação aparentemente tranquila. Foi uma gestação planejada, apesar de ter vindo bem rápido. Eu já estava há algum tempo sem nenhum método contraceptivo. Já estava há pouco mais de 2 anos sem anticoncepcional. Eu coloquei o DIU depois que eu parei com o anticoncepcional. Fiquei com o DIU por 6 meses, meu corpo não se adaptou e isso pode ser um assunto para um outro vídeo. E então eu tava assim, sem hormônios já há bastante tempo. Tô aqui, gente, gravando esse vídeo no momento que eu tô tranquila sozinha. O meu marido e o meu filho saíram, então é o momento que eu tenho. Eu teria que estar lavando louça? Eu tinha que estar lavando louça, mas eu resolvi gravar. Enfim, e aí foi planejado quando a gente começou a tentar mesmo engravidar, na segunda tentativa, no segundo mês, eu engravidei. E foi uma gestação muito esperada, planejada, foi uma gestação, como eu disse, bem tranquila. Quando eu engravidei, eu já estava um pouquinho acima do meu peso, mas nada assim absurdo. Meu peso costuma ser 52, 55 e eu estava com aproximadamente 61 quilos, mais ou menos, que eu me lembre, quando eu engravidei. E no começo da gestação tive um pouco de enjoo, não vomitei muito, mas algo controlável. E aí, a partir de 18 semanas, comecei a ficar de boa. Só que aí, com mais ou menos 30 semanas, eu comecei a engordar e a inchar muito. Então, assim, até uns 5 meses de gestação, eu engordei, eu lembro, no total 3 quilos. Que aparentemente super ok, menos de 1 quilo por mês e tal, super bem. E tava tudo bem comigo. Todas as vezes que eu ia na consulta do pré-natal, minha pressão sempre estava tranquila, sempre normal. E aí, a partir da consulta de 5, 6 meses, que eu ia uma vez por mês, eu comecei a ganhar muito peso, eu comecei a ganhar mais ou menos 3 quilos por mês. Isso na consulta de 6, 7 meses, 8 meses, estava inchando muito. Minha alimentação continuava do mesmo jeito, eu tentava controlar, sim, às vezes comia uma besteira ou outra, mas no dia a dia a minha alimentação era muito tranquila, muito boa, até porque onde eu comia era na minha mãe, ela faz comida com pouco sal, enfim. E o médico falou, diminui carboidrato, diminui coisas gordurosas, toma bastante água, coisa que eu tava fazendo. Fiz o exame lá da glicemia, também deu tudo normal. Minha pressão sempre normal também nas consultas. E tudo certo, continuei trabalhando. A partir de 30 semanas, os meus pés incharam de uma forma assim absurda. Eu lembro que eu precisei comprar um tênis, um número maior para eu usar, porque eu não tinha mais tênis para usar, eu vivia de chinelo. E para trabalhar e tal, eu precisava. Eu lembro também que eu precisei tirar minha aliança, porque as minhas mãos incharam muito. E eu não me esqueço de um dia que eu acordei. Eu costumo gravar stories, né, pra rede social, enfim. E eu lembro que eu já tinha mais de 1 hora que eu tinha acordado. Era normal, né, a gente inchar um pouco, mas mais de 1 hora. Quando eu me olhei no espelho, meu rosto estava imenso. Eu dava risada assim, meus dentes não apareciam, o nariz uma batata. E eu não tava muito no final da gestação. Eu tava ali entrando no 3º trimestre. Achei esquisitíssimo, mas minhas tias, minha mãe engordaram muito na gestação delas e eu achava normal. Tiveram a gestação e o parto tudo certo. Então eu falei, é do calor, sei lá, do final da gestação. É normal engordar assim, inchar assim, todo mundo fala que é assim, eu tô tomando bastante água. Enfim, dali pra frente eu não desinchei mais, eu só cresci. Meu rosto crescia, meu pé inchava cada dia mais, minhas pernas, minha barriga crescendo também. E tudo certo. Eu lembro que eu ia começar a organizar, já tinha lavado as roupas do neném, ia começar a organizar a mala maternidade, a mala do neném da maternidade também e tal. Eu lembro que eu consegui ir atrás da pediatra, que eu ia já agendar ele para quando ele nascesse e tudo certo. E aí, correria, eu tava numa época que eu tava dando curso, bastante curso, tava finalizando os atendimentos já pra encerrar. Eu falei, com 37 semanas eu vou encerrar.
E eu lembro que eu adiantei o curso de uma aluna que eu tinha para dar, um curso VIP, eu ia dar no sábado, e eu falei, vamos fazer na quinta que eu tô livre? Vamos adiantar? Ela já tinha pago o curso, vamos. Isso foi dia 14 de setembro, isso numa quinta. Eu contava as semanas que eu completava no domingo, né? Então, no domingo, 17 eu completaria 37 semanas. Então, eu tava com quase 37. E aí, fui dar o curso pra ela e tal. Eu falei, vou finalizar, ela vai ser meu último trabalho. E aí, sexta eu pego pra arrumar a mala, maternidade, já deixar tudo organizado no fim de semana pra eu ficar tranquila esperando a chegada do bebê. E aí, dei o curso pra ela, bem tranquila, fiz uma pausa longa de almoço, fui pra minha mãe, almocei, coloquei os pés pra cima, que tava um pouco inchado e tal. Finalizamos o curso, tudo certo, fui embora por volta de 6, 6 e meia, com uma dor de cabeça. Falei, deve ser o cansaço do curso também, ou fome, preciso jantar. O Eric me ligou, meu esposo, e falou, vamos jantar? Vamos sair pra jantar? Provavelmente vai ser nosso último jantar e tal, antes do neném nascer. Me fala onde você quer ir. Eu falei, eu quero comer comida japonesa. Falei, tô com uma dor de cabeça e tal, vou chegar, vou beliscar uma bolachinha. Então, e a gente sai pra jantar. E assim foi. Nesse meio tempo, quando ele chegou, a minha cabeça tava explodindo. Eu não lembro se eu tinha tomado remédio pra dor de cabeça ou se eu esperei comer, se eu ia esperar jantar pra poder tomar o remédio. E a cabeça latejava. Eu lembro que assim, nessa reta final, tinha dias que eu me sentia muito inchada, e aí na casa da minha mãe ela tem o medidor de pressão, eu aferia e sempre esteve normal. Minha pressão eu nunca aferi a pressão e ficou alta e vi ela alta. Sempre 11/9, 12/9, 12/8, sempre assim. E tudo certo. Eu lembro também um dia que eu passei muito mal, eu não lembro com quantas semanas de gestação eu tava, já tava no 3º trimestre. Eu achei que tinha sido um lanche que tinha feito mal pra mim. Eu nunca vomitei na gestação, foi o único dia que eu vomitei umas 5 vezes. Enfim, não sei se teve ligação ou não, mas são coisas que depois a gente vai ligando. Esperei o Eric chegar, só que a cabeça não passava, era uma dor diferente. E aí quando a gente ia sair, ele só me pegou assim, né? Ele chegou, buzinou, me pegou, nem entrou em casa. E eu falei, amor, eu tô com muita dor de cabeça mesmo. Vamos passar aqui na farmácia e aferir minha pressão? Eu nem queria ir na minha mãe, porque tem que estacionar, subir no condomínio, e também não queria preocupar ela e tal. Ele falou, não, mas você não quer comer primeiro? Eu falei, não, vou passar aqui na farmácia, perto de casa. Passei na farmácia, e aí ela mediu a minha pressão, e aí ela falou, olha, sua pressão está 15/9. Você se movimentou e tal? Eu falei, olha, eu trabalhei o dia todo, e agora para vir pro carro eu desci as escadas do meu prédio. Ela falou, então eu vou pedir para você aguardar 10 minutinhos pra gente aferir novamente. Senta ali, fica tranquila e tal. Beleza, sentei, esperei. Ela foi aferir de novo comigo em repouso e estava 15/9 ainda. Ela falou, olha, como você está com a gestação avançada, eu vou imprimir aqui esse papel, é um laudo, né, dizendo que a sua pressão tá assim. É melhor você ir para o hospital para ver o que eles vão fazer, né, nessa situação. E aí, assim que ela falou, na minha cabeça eu já pensei, é hoje, de hoje não passa. E assim que ela falou isso, eu lembro que eu não tinha fralda RN, porque eu não pedi fralda RN no chá. E aí eu lembro que a minha mãe era hipertensa, né, hoje ela não é mais. Eu lembro que sempre que subia a pressão, ela tomava muita água. E aí, na hora de pagar a pressão lá, que a gente tem que pagar na farmácia, eu lembro que eu olhei o meu marido que foi pagar, eu falei, Eric, pega pra mim um pacote de fralda RN, não esqueça, e pega uma garrafa d'água, por favor. Aí ele pegou assim, pagou, aí ele falou, você não quer ir comer antes? Eu falei, não, jamais, minha pressão tá alta, preciso, pressão alta na gestação, não se brinca. Vamos passar em casa, pegar os documentos e ir pro médico, pro hospital, pra maternidade, né? Que lá já tem o pronto atendimento obstétrico. Passei em casa, eu lembro que eu pedi uma blusa, uma meia pra ele, que eu tava com um pouco de frio, pasta com os documentos. Chegamos na maternidade, eu não lembro muito bem se já era por volta de 10 da noite ou era mais cedo. Eu sei que assim que eu passei na recepção, já me falaram pra eu ir com urgência pro leito lá pra falar com a enfermeira. Nem esperar chamar. Fizemos isso, elas não me deram muita atenção, e aí voltamos pra falar de novo na recepção e falaram pra gente, falar com fulana tal. E aí a gente já chegou falando, olha, ela precisa ser atendida e tal. E aí a enfermeira nos atendeu, já me colocou num leito. E aí explicamos, né, que a minha pressão tava alta. Aí ela falou, você consegue colher sua urina no banheiro? Eu falei, consigo. Porque eu tava só com dor de cabeça, uma dor de cabeça bem forte. Colhi a urina, entreguei pra ela, sentei lá no leito. E elas já vieram com um medidor de pressão. A pressão já estava 17/9. E isso, sei lá, o trajeto da minha casa
da farmácia pro hospital é no máximo meia hora. Nesse meio tempo a pressão já foi para 17/9 e aí elas já vieram com acesso, né? Colocaram acesso na minha veia. Elas falaram, olha, a gente já vai entrar com uma medicação para baixar sua pressão, você pode sentir algum desconforto, um calor no corpo, é normal, qualquer coisa chama a gente. E vieram com essa medicação e aí nisso ali eu fiquei. Pouco tempo depois já pediram pra eu tirar minha roupa, toda a minha roupa, tirar as minhas joias. Aí a minha ficha foi caindo. Tava muito grogue, o remédio me derrubou e aí eu lembro que eu só ficava em oração. E eu nem sei que horas que o Eric falou com a minha mãe, porque minha mãe na época, né, era hipertensa também, podia ficar ansiosa, se ele falou com a mãe dele. Eu lembro que eu falei, avisa os pastores, pede oração e tal. E aí todo mundo que entrava, enfermeira, auxiliar, médico, eu falava, vai ficar tudo bem, tá tudo bem. E eles, vai, com certeza, tá tudo bem, a gente vai ver o neném e tal. Vieram com cardiotoco, colocaram cardiotoco pra ver o neném, os batimentos estavam normais. E aí elas falaram, olha, agora a gente precisa esperar sair o resultado do sangue e da urina pra ver como que a gente vai prosseguir. E a pressão, eu não me lembro se a pressão baixou, se regulou. Eu acho que meu marido falou que ela não baixou muito, ela diminuiu tipo pra 15. Mas não tava baixando mais do que isso. E aí veio um médico, fez o ultrassom, o médico foi um pouco indelicado, porque eu perguntei pra ele se tava tudo bem, ele falou, com o bebê tá, com você que não. Eu fiquei mais assustada ainda, mas o neném estava bem, né? E aí, o tempo inteiro uma obstetra, né, estava ali também me acompanhando, uma obstetra de plantão, doutora Roberta, maravilhosa, queria muito poder encontrá-la novamente, pra conversar e agradecer ela, enfim. E aí ela chegou em um determinado horário lá, que eu não lembro qual. Eu sei que acho que eu dei entrada lá no leito por volta de 10h50 da noite, acho que foi isso. E aí ela chegou e falou, Beatriz, olha, a sua pressão não está diminuindo muito, né? A gente tá tentando e tal. E você já tá com quase 37 semanas. Ela falou que eu completaria 37 semanas naquela madrugada, né? O seu bebê tá bem, os batimentos estão bem, ele tá com peso e tamanho excelentes para a idade gestacional, né? O mais indicado agora é a gente entrar para uma cesárea, pra sua pressão melhorar e pra ficar tudo bem com vocês. Eu falei, tudo bem, doutora, é isso aí, né? Eu não tinha escolha, o importante era a gente ficar bem, principalmente o Mateu. E ela falou, olha, os seus exames de sangue e de urina estão tudo normais, né? Mas a pressão precisa baixar e pra isso a gente precisa da cesárea. Eu falei, por que a minha pressão subiu? A gestação inteira ela nunca subiu e tal. Ela falou, olha, a gente não tem uma resposta exata pro motivo da sua pressão ter subido, né? Pode ser genética, a minha mãe teve pressão alta, né, na gestação dela, na minha e na do meu irmão. Ela era hipertensa também. Pode ser também algo emocional, algum estresse que você tenha passado. Ou pode ter sido também, ela falou que tem 2 momentos na gestação que o nosso corpo rejeita a placenta, que eu acho que é com 12 semanas e com 37 semanas. Então poderia ser o meu corpo rejeitando a placenta e ele respondendo a essa rejeição. Enfim, eu lembro que dali me passaram para uma outra maca, eu deitei, eu só vi as luzes, entrei no elevador, daqui a pouco eu já estava no centro cirúrgico, porque eu já tava sem roupa, sem nada, já tinham passado a sonda em mim também, quando tiraram minha roupa, né, a sonda de urina. E aí eu lembro que me deram a hack, uma equipe toda de mulheres maravilhosas, inclusive. Aplicaram a hack, aí nisso o Eric entrou, subiram o paninho e tal, ele ficou comigo o tempo inteiro e eu fiquei aqui com os 2 acessos, né, no braço. E aí eu lembro que eu comecei a sentir muito mal-estar. Ela falou, olha, é normal por conta da hack e também porque a sua pressão despencou, tava 12, já tava meio que controlada ali. Nisso elas já começaram a fazer a cesárea e minha mãe sempre me avisou que a cesárea dava muita tremedeira, eu comecei a tremer bastante, mas enfim. Tiraram o neném, né, eu não senti tanta emoção, assim, de chorar, de ver o neném, porque eu tava dopada de remédios, me deram Dramin também por conta dos enjoos. Então eu vi o neném, fiquei muito feliz, mas não foi aquela coisa, eu não peguei nos meus braços, não chorei, senti ele aqui, né, o Eric veio com ele do meu lado. O tempo inteiro ele ficou com o Eric, né, depois que fez os primeiros procedimentos lá, né, e aí elas demoravam muito de me fechar, muito, eu não sei se é normal, demoraram, eu lembro assim, mais de 40 minutos, assim, o tempo inteiro elas conversando, e eu lembro que elas faziam um esforço, assim, parecia que tava me secando lá por dentro, eu sentia a mão delas, assim, vir aqui em cima, sabe? Eu não questionei nem nada. Depois que elas terminaram de me fechar, eu perguntei, eu falei, doutora, tá tudo certo, né? Demorou bastante de me fechar, eu tive alguma hemorragia? Ela falou, aí ela meio que pensou assim, ela falou, olha, não chegou a ter hemorragia, a gente conseguiu conter. Porque assim, né, se você analisar, a pressão alta é a pressão arterial que sobe, então aumenta o fluxo do sangue, então é muito comum quem tem pré-eclâmpsia
poder ter riscos de ter uma hemorragia, né? E aí ela falou que tava tudo bem. E aí elas começaram a sair, me preparar pra eu sair também do centro cirúrgico. Eu achei que eu ia pro quarto com o neném. Nisso, eu tremendo, pós-hack. E aí meu marido, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu sei que essa tremedeira me falaram que é normal, mas tá tudo bem e tal. E eu tremia, me balançava. Ele, tudo bem mesmo? Aí ele começou a chamar, ele, doutora, você pode vir aqui? Mantendo a calma, né? Sem me assustar. E aí eu não sei o que ele falou com ela. E aí o que aconteceu, né? Depois eu fiquei sabendo que ele me falou. Quando ele chamou ela, depois que já tinham me fechado, que eu já ia sair do centro cirúrgico, minha pressão foi a 19 de novo. Subiu de novo, eu tive um outro pico de pressão. E provavelmente elas vieram já com medicação e tal. E aí, depois disso, eu lembro que me tiraram, me levaram para um outro leito ali e falaram, olha, agora você vai pra semi-intensiva, né? UTI, pra ficar observada e tal. Eu falei, e o neném? Elas, olha, o neném vai pro quarto com o pai. E assim foi, me despedi do meu marido e do meu filho, que eu mal tinha visto, nem lembrava muito como era o rosto dele. Eles foram pro quarto, eu fui pra UTI, eu precisava ficar 24 horas tomando uma medicação, que é um sulfato, pra minha pressão abaixar, sem poder me levantar por conta da hack também, e sem mexer meus braços, porque eu tava com os acessos que não dava pra dobrar, era agulha mesmo, né? E assim, eu lembro que eu entrei no quarto, o Matheus nasceu 1h23 da manhã, né? Eu fui no dia 15 de setembro, eu lembro que eu tava no quarto lá da UTI por volta de 3, 4 da manhã, foi a hora que eu cheguei, sozinha. E aí eu tive muitas crises de ansiedade e tal, preocupada, queria saber como tava o neném, não conseguia pegar o celular, não conseguia dormir, não podia comer. Eu acho que eu podia tomar água, não lembro se eu podia tomar água já, ou se era só a partir de outro horário. E aí foi desesperador, tinha hora que eu chamava, né, no botãozinho da emergência, chamava alguém só pra poder me distrair por conta da ansiedade, aí ligaram a TV pra mim, foi o que me ajudou um pouco. Aí, quando chegou no horário da manhã, que já trocou plantão 6 da manhã, aí já vinha a gente me dar medicação, já comecei a melhorar, assim, né? Crises de ansiedade. Meu marido não conseguia vir me visitar sozinho com o neném, porque o neném não pode sair do quarto, né? Mas aí, quando chegava alguma visita e ficava com ele, ele vinha me visitar, ou alguém vinha me visitar também. E aí, o tempo inteiro médicos comigo ali, me davam remédio via oral, intravenosa, e falavam pra eu beber muita água, e aí de hora em hora minha pressão também media, foi uma loucura assim, sabe? E aí depois de 2 noites eu recebi alta pro quarto e consegui ver meu filho, e aí quando eu recebi a alta, quando eu fui pro quarto e vi ele, ali foi o nascimento do meu filho, sabe? Ali ele nasceu pra mim, e aí eu peguei ele no colo, eu lembro que ele já tava no banho de luz, porque ele teve icterícia. E eu peguei aquele nenenzinho pequenininho no meu colo, comecei a chorar, emocionada. E aí foi a melhor sensação da minha vida. E aí ali eu senti, sabe, aquele encontro. E aí eu lembro que nesse momento... Ai, não vou chorar. Nesse momento que eu tava chorando com o neném no colo, chegou a enfermeira vindo medir minha pressão. Eu falei, não, minha pressão vai estar alta. Ela falou, preciso medir. E assim que ela mediu, tava 11/9 ou 11/8, tava muito boa, mesmo eu toda emotiva. E muito ali da minha pressão não baixar na UTI era por conta do emocional, eu tive que tomar remédio pra dormir, porque eu cheguei a ter taquicardia na UTI, meu coração chegou a 145, vieram fazer um eco de urgência, mas tava tudo bem, era só emocional mesmo. E eu lembro que falar sobre isso depois do parto no meu puerpério era muito difícil. Minha pressão subia quando eu falava disso, né? Depois eu recebi alta, né? Alta geral mesmo. E aí eu fiquei como acompanhante do Matheus até quarta-feira. Então a gente ficou quase uma semana no total, né? No hospital. Porque ele precisava tomar banho de luz para baixar a icterícia dele. Mas deu tudo certo, fomos para casa, né? E o Matheus nasceu pequenininho, 47 centímetros e 2 quilos, 485. Eu lembro que eu não consegui, ele não pegou meu peito, né, logo que nasceu, e aí 2 dias depois eu fui tentar dar o peito, ele não pegava, e aí, graças a Deus, ele pegou com um bico de silicone, e aí eu consegui amamentar assim, durante todo o tempo que eu fiquei na maternidade, e quando eu recebi alta, um dia depois, a gente já foi na consulta da pediatra, que a pediatra dele foi minha pediatra, né, e ela me ajudou, a gente tirou o bico de silicone, ele pegou o peito, sofri umas semaninhas aí com a amamentação, mas deu tudo certo. E ainda fiquei tomando remédio de pressão por 3 meses pós-parto, porque muita gente não sabe que após o parto, até 3 meses pós-parto, a gente corre o risco também de ter a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia. Para quem não sabe, a pré-eclâmpsia é quando a pressão sobe na gestação, ou né, no parto, no caso,
E a eclâmpsia é quando ela evolui para uma convulsão. Graças a Deus eu não convulsionei, graças a Deus eu também não tive a síndrome de HELP, que é agravante da pressão alta, que pode afetar alguns órgãos e pode trazer sequelas. A pré-eclâmpsia já pode, né, trazer sequelas também. Pode te deixar hipertensa, pode trazer sequelas neurológicas, pode trazer sequelas para o bebê. Graças a Deus estamos todos bem, mas assim, eu queria muito contar a minha experiência porque é algo que acontece muito, é muito, muito comum. Eu não imaginava o quão comum isso era, eu não tinha muita informação sobre isso, né? E eu nunca imaginaria ter pré-eclâmpsia, minha gestação era perfeita, foi perfeita, fora os inchaços e tal. No total eu engordei 12 quilos, não foi muito. Fiz fisioterapia pélvica a gestação inteira, o Matheus estava cefálico, né? Então só precisava encaixar para eu ter um parto normal, queria muito ter um parto normal. Mas eu sempre me preparei também para uma possível cesárea, então acho que isso ajudou muito no dia, sabe? Eu fiquei muito tranquila no dia da cesárea. Não me frustrei tanto, porque eu sempre pensei, bom, se precisar de uma cesárea de emergência, para qualquer situação for necessária uma cesárea, tudo bem. E assim foi, e esse foi o meu relato. Se você já teve pré-eclâmpsia, já passou por algo parecido, deixa nos comentários aqui. E é isso, eu espero que esse vídeo seja pra, assim, passar essa informação adiante, se cuide. Depois que tudo passou, eu comecei a ver alguns sinais, sabe, que eu tive, que foi esse aumento de peso a partir do terceiro trimestre. Então, o aumento de peso, o inchaço excessivo a partir do terceiro trimestre pode significar uma pré-eclâmpsia. O dia que eu passei muito mal, né, então o que a pré-eclâmpsia causa? Muitos vômitos, né, algo assim que, por exemplo, passou mal só no começo da gestação, e aí chega no terceiro trimestre, começa a passar muito mal, muitos vômitos, dor abdominal, né, investiga também. Tenha sempre um medidor, né, um aferidor de pressão na sua casa, principalmente em épocas de calor, com muito inchaço. A gente às vezes acha que é só por conta da gestação, é só por conta do calor, mas não custa nada aferir a pressão, né, e se cuidar. A pré-eclâmpsia me trouxe muitos traumas, né, eu tenho muita vontade de ter outro filho, mas é algo que hoje, assim, eu já tenho um pé atrás, tenho muito medo. Sei que uma gestação é diferente da outra, mas eu corro o risco de ter pré-eclâmpsia novamente, né? É normal. Claro que se eu tiver filho de novo, a gente vai acompanhar a gestação com mais cautela, né? Provavelmente acompanhar como uma gestação de risco. Eu vou tomar alguma coisa para prevenir a pressão alta. Mas aferir a pressão hoje, até hoje, 1 ano e 4 meses depois, ainda é uma dificuldade que eu tenho. Eu preciso me acalmar muito quando eu preciso aferir. Por mais que eu não esteja mais tomando remédio, já fiz exames cardiológicos, tá tudo certo. Se eu preciso medir minha pressão por algum motivo, já é um gatilho, né, pra me dar ansiedade, mas eu acho que com o tempo isso vai melhorando. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tô começando esse canal agora, então se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você conheça. E é isso, enfim, eu não sei quando vou postar outro vídeo, ainda, né, é tudo muito novo, mas eu sempre tive muita vontade de postar vídeos, né, e ter um canal. E é isso, gente. Até mais!